Graça e paz, Shalom Adonai, estamos de novo com o nosso Sem Filtro, louvado seja Deus. E o nosso tema hoje é um tema muito importante para a igreja, ele é o alicerce da igreja. E hoje nós temos o nosso pastor convidado e eu quero fazer com que você esteja comigo mergulhando no profundo de Deus. Então vem comigo que o Sem Filtro está cheio de novidade hoje para o teu coração, para o meu coração também. Vem comigo. Deus abençoe vocês. Graça e paz, pastor. Graça e paz. É um prazer poder estar aqui. Obrigada. A paz do Senhor também para os ouvintes. Glória a Deus. É um prazer poder estar aqui falando do amor de Deus para você, conhecendo esse ministério maravilhoso, a qual Deus me deu esse privilégio de conhecer mais uns amigos e irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor, qual o seu nome? Eu me chamo Rodrigo Vasconcelos dos Santos. Rodrigo. Qual é a cidade onde o pastor nasceu? Eu nasci na Serra, cidade, do Espírito Santo. Espírito Santo. Um abraço, né, pastor? Ao Grande povo do abraço. Espírito Santo. Ao povo do Espírito Santo, todo o Brasil, um grande abraço. Que Deus possa continuar abençoando a vossa vida, no nome santo do Senhor Glória Jesus. a Deus. Eu não conheço o Espírito Santo. Logo vou chegar aí. Um abraço e um beijo ao pessoal da Serra também. Pastor, quanto tempo o senhor tem de conversão? Hoje eu tenho 45 anos de idade. Eu praticamente nasci no lar cristão. Então eu tinha para aí 2 anos, 43 anos então que eu tenho de evangelho. 43 anos, já tem muita coisa para contar para a gente e ensinar. Então você fica ligado aí, você que vai assistir esse programa, tem com a finalidade de tirar dúvidas, interagir, fazer com que o reino do Senhor cresça com o nome do Senhor Jesus. Pastor, qual a sua denominação? Harmonisank. Harmonisank. Mas tem um coração assembleiano. Ah, glória a Deus, Assembleia. Aonde fica o endereço da sua igreja, pastor? Fica no Promenade Charles Martin, número 17, em Geneve. Geneve. Qual é o dia do culto? Agora, por enquanto, nós estamos tendo culto somente aos sábados, às 19 horas. Então, você que está em Geneve, você pode estar indo nesse endereço, no dia de sábado, às 18 horas. O pastor vai estar ali, junto com a sua esposa, abraçando você. Você é o povo de Geneve que vai vir aí assistir esse Sem Filtro. Pega aí o teu ônibus, o teu carro, pega mais um amigo e vai aí. Eu vou pedir para o pastor repetir de novo. Qual é a parada do bus? É o bus número 5. 5. Passa e o 25. E o 8 também, se não falei. Como eu vou ser mais de carro, Sim. então fica o 5 e o 25. Ok. Na parada Rio. Ok, na parada Rio. Então, e se você quiser, a gente pode deixar o endereço depois no final, a gente pode colocar assim, para você visitar a igreja do pastor, que veio com o maior carinho aqui. Estamos aqui diretamente de Lausanne, para que você venha entender. Mas entrando no tema, porque é isso que nós viemos fazer aqui, na verdade, o Sem Filtro de hoje, ele vai querer desfazer toda a obra de Satanás, toda a mentira, né, pastor, de Satanás, e o tema é o ensino nas igrejas. E eu vou fazer algumas perguntinhas para o pastor, e aí o pastor vai responder para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pastor, vamos lá. Vou pegar aqui. Eu fiz várias perguntas, umas coisas que eu tenho certeza que é dúvida da igreja, dúvida de muitas pessoas que estão começando, muitas pessoas que estão no meio da caminhada. Amém? E a primeira pergunta que eu vou fazer para o pastor é: qual a importância do ensino na vida da igreja? Em primeiro lugar, quero parabenizar pelo tema. É um tema muito importante, sobretudo nos dias atuais. Nós estamos vivendo um período onde o ensinamento nas igrejas está sendo escasso. Está praticamente parado por falta de mestres. Verdade. E também por falta de busca. A palavra de Deus diz, o próprio Deus, Ele mesmo nos deixou um ensino. O meu povo padece ou perece por falta de conhecimento. É de extrema importância o ensinamento na vida da igreja para o crescimento físico e o crescimento espiritual. É verdade. Então, é muito importante uma igreja que está todo o tempo no movimento do ensino. E feliz é aquele que escolheu o caminho do saber, né?
Então você que tem o coração voltado à leitura, à busca, a se aperfeiçoar no dom, no talento, no ministério que Deus te deu, o pastor está aqui para tirar todas as suas dúvidas e vai continuar, né? Lá na sua igreja em Geneve, o senhor vai continuar tirando as dúvidas. Sim, é muito interessante. E aproveitando também, nós vamos ver que hoje em dia, vou levar para o mundo secular, o sábio que é sábio, primeiro ele sabe que a sabedoria não vem apenas do nascer inteligente, mas sim da busca constante do aprender. Então você que gosta de aprender, busque o seu pastor, procure o seu líder. Em casa, a Bíblia Sagrada, se alimente dela. Não fique esperando que o seu pastor seja apenas o seu pastor a ler para você. Não espere dele ler para você. Quando você chegar na igreja onde você congrega, questione, porque Verdade. você leu em casa. É verdade isso que o pastor falou. E foi uma das coisas que eu nasci na igreja batista. Eu sou batista, não tem jeito, né? E quando eu nasci, quando eu me converti, eu falei assim, eu quero mais. Eu quero buscar mais, e eu fui me aperfeiçoando. E quando eu senti o desejo colocado por Deus no meu coração de servir ao Senhor e estar no altar de Deus, eu me preparei para isso. Eu fui buscar, eu fui fazer cursos, eu fui me aprofundar naquilo que o Senhor queria e estava me chamando. E aquilo que eu concordava com o chamado que o Espírito Santo estava me fazendo. E eu quero a segunda pergunta assim, ó. É plano de Deus que a igreja seja capacitada? E é plano de Deus que a igreja seja capacitadora? Por quê? Porque eu vejo muita gente aí, até talvez esse vídeo possa ajudar pessoas, porque esse é o objetivo do Sem Filtro, pessoas que não têm nenhum tipo de ensino, nem o básico, eu digo, eclesiástico. Então eles tomam a obra como afinco, são homens e mulheres usados por Deus, mas eles não estão capacitados assim, literalmente falando, porque não foi dado esse tipo de lançar de desafio para a sua vida. Alguém não disse para eles, prepara-te mais. E claro que a gente vê pessoas preparadíssimas, pessoas que começaram do zero, pessoas que foram, buscaram e fizeram com que o Espírito Santo de Deus fez. Então eu vejo muitas pessoas que são capacitadas e não estão na frente. E eu vejo pessoas que não são capacitadas fazendo, que é o errado, né? E também vejo igrejas que não gostam de capacitar, que eu acho um erro, né? Que às vezes o pastor fica ali no púlpito não deixando as ovelhas crescer. Por exemplo, dirigente de culto, né, um levita, algo assim parecido. Então, a igreja, ou até de ensino também, quando o irmão tem um dom poderoso de mestre, talvez tenha ciúme. Tem ciúme na igreja, né? A gente sabe que tem. Muito. É plano de Deus, então, que a igreja seja capacitada? Para entrar nessa questão, eu vou voltar à minha infância. Amém. O meu pastor, na altura, o pastor Agenor Delfim, a qual eu chamei de avô a minha vida inteira, e eu cresci ao lado dele vendo tudo o que ele fazia. Até o dia que ele chegou perto de mim e falou assim, meu filho, você vai andar perto de mim agora, comigo, para aprender. Porque o Espírito Santo tocou no coração dele. Eu via ele como meu super-herói. Embora quando criança tínhamos Batman, Superman, eram os nossos heróis, mas o meu super-herói preferido era o meu pastor. Era o meu avô Genô, vô Genô que eu chamava. E para mim era um prazer vê-lo pregar. E ele tinha esse dom. E ele tinha essa visão. A igreja, ela tem que ser capacitada. Ou, no primeiro lugar, o líder tem que ser capacitado para dirigir, para pregar, para instruir, mas também a igreja em si. Todo o corpo de obreiro tem que ser capacitador. Tem que capacitar. É bonito isso, né? E assim ele me capacitou para ser o que eu sou hoje. Então, foi continuidade. Ele implantou no meu coração, por exemplo, o desejo de ser pastor. Ele começou assim, implantou.
e depois ele me capacitou. Exatamente. Então, é plano de Deus. É plano de E Deus. esse seu pastor, que era seu avô, que você chamava, te instruiu em tudo. Em tudo. Né? Que foi Paulo e Timóteo. É verdade. Né? Foi Paulo e Timóteo. Inclusive, há algo interessante da igreja capacitar. Todos os jovens, crianças da minha geração, hoje estão com eles como pastores, Com certeza. presbíteros, mestres, obreiros capacitados. E todos estão trabalhando na obra hoje. Isso depende da visão de quem está na frente. É verdade. Né? Então, é plano de Deus que a igreja seja capacitada. É plano de Deus. É plano de Deus que a igreja busque. Busque. Cave mais, ore mais. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais buscar a leitura da Bíblia e o seu entendimento, mais autoridade, mais conhecimento. E aí, vamos por cavar mais, eu acho interessante. Me volta a Ezequiel, lá na entrada do templo. Verdade. Tem pessoas que pensam que aquilo é só o mover do Espírito Santo. E não é. Vai muito além. Quando o Senhor manda ele descendo mais, está dizendo uma coisa. Vamos traduzir para a nossa língua. Está dizendo, busque mais conhecimento. Busque mais. Quanto mais fundo nós vamos, não se encontra ouro. Pode até encontrar, mas as pedras mais bonitas estão mais escondidas. E tem que buscar. E a Bíblia está cheia de pérolas, cheia de ensinamentos novos, que cada vez que a gente lê, mesmo que a gente leia um salmo, vou começar pelo salmo que é mais fácil para muitas pessoas, vai extrair sempre coisa nova. Sempre novidade. Né? Sempre novidade. Vida. Glória a Deus. Então é plano de Deus, viu? É plano de Deus que a igreja seja capacitada. É plano de Deus que o pastor capacite. Né? Parabéns para esse pastor abençoado que formou uma liderança de heróis. Louvado seja Deus. Hoje ele dorme no Senhor. Sim. E eu acho muito interessante. Toda vez que eu me lembro dele, eu me emociono. Ele começava sempre, o primeiro hino da harpa era sempre ele que cantava. A primeira estrofe ele cantava normal. Da segunda estrofe para frente, qualquer hino que ele cantasse era em mistério. Era mistério. Morreu cantando em mistério no hospital, dos médicos ficarem olhando e vendo aquele homem de fé. Né? Como melhorar o ensino na igreja? Porque eu acho que é o desafio da igreja atual, contemporânea, dessa época aqui. Quando eu elaborei essa pergunta, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como melhorar o ensino na igreja? Porque quando eu vou para o tempo de Daniel, que era o profeta Daniel, ele tinha a vida dele totalmente diferente das que os outros hebreus tinham. Por quê? Porque ele estava no palácio, né? Ele tinha uma instrução, ele tinha um entendimento, e foi por isso que ele foi guardado para servir o rei, para ser aquele que ia profetizar no nome do Senhor. E ele tinha, a Bíblia conta, um espírito excelente, o espírito de Daniel, o Espírito Santo do Senhor, a qual você também tem, a qual o pastor também tem, a qual todos nós temos o espírito excelente do Senhor. Só que para Daniel, no tempo de Daniel, foi difícil ele envolver todo aquele povo que estava escravo, sofrendo, liderar aquele povo, mesmo representando o povo dentro do palácio. A Bíblia conta que ele era prefeito, né, de várias províncias, e tudo isso, com certeza, quando Daniel saía do palácio, ele ensinava as pessoas. E tentava melhorar o ensino, a busca, o poder, a graça, a unção do Espírito Santo com aquele povo. E somente com o milagre de Deus, o prodígio de Deus, né, acontecendo com Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que o povo pôde ver quem era Deus, o Deus de Daniel, que pôde entender que Deus, em meio à dificuldade, estava lá, foi um grande ensino. E da cova de leões, o famoso da cova de leões, quando Daniel orava sempre, abrindo a janela, e todos sabiam que ele buscava o Senhor, a hora exata que Daniel estava orando. Era um ensino aquilo, pastor. Totalmente. Né? E nós vamos buscar, para responder essa pergunta, é interessante, quando nós falamos de Daniel, Ezequiel, Mesaque, Sadraque e Abednego, todos no mesmo tempo, para eles se tornarem os mestres que eles foram,
eles foram totalmente preparados desde a infância. Então, para que nós possamos melhorar o ensino, hoje é preciso paciência, coisa que muitos líderes, infelizmente, hoje não têm. Preparo, tem que ter capacidade, que às vezes os líderes não buscam, então não tem nem como capacitar. Então, o que é? Começar o trabalho desde novo. Eu costumo dizer, por exemplo, as crianças na igreja hoje é o nosso futuro. Com certeza. Quem vai estar pastoreando no meu lugar amanhã vai ser uma das crianças da igreja. Então eu começo desde cedo. Os jovens. Hoje é preciso, por exemplo, a igreja em si, porque se nós formos olhar bem, os velhos que eu digo são os velhos que têm raízes. Sim. Eles não vão se desviar. Com certeza. Eles não vão se afastar, porque o alimento deles sempre foi sólido, eles são fortes, estão firmados na rocha. Mas agora o que precisamos trabalhar com quem? Com os jovens, com os mais jovens. É verdade. Porque essa geração hoje, se nós formos olhar a internet, ou tudo que gera o mundo, que o mundo oferece, está preparada justamente para os jovens, começando com as crianças. Verdade. Então é com eles que nós temos que começar a trabalhar. Ali levantar mestres, porque é o que falta hoje na igreja. Sim. Do Senhor, de forma geral, são grandes mestres. São grandes mestres. Então, para melhorar a igreja, o ensino da igreja, não tem como. É o seu exemplo como seu pastor, né? Verdade. Assim como Daniel também foi exemplo, mesmo estando no palácio ou vezes fora, ele dava exemplo para o povo que estava ali, sofrendo uma coisa que ele não estava sofrendo. E detalhe, Daniel, ele fazia, como escravo, ele fazia o seu papel, fazia o seu trabalho. Mas fora do seu país, fora da sua nação, longe do templo onde ele tinha que trabalhar, ele trabalhava de forma espiritual da mesma forma como se estivesse no templo. É verdade. E fez isso até o dia que o Senhor o chamou. Foi um profeta de excelência, né? É verdade. Um homem de Deus. Qual a diferença, pastor, da teologia bíblica? Porque tem uma diferença hoje, né? Separou-se a igreja. Eu acho que a igreja está rachada. Já faz um tempo que a igreja está bem dividida, de opiniões, de doutrina, de vários pontos de segmento, né? De achismos. Está cheio, né? De que Deus me disse, que Deus me falou, eu uso o nome de Deus, assino embaixo e tudo, né? Qual a diferença da teologia bíblica para a teologia popular? É muito interessante. Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu não quero aqui me engrandecer, Sim. mas quando eu fiz o curso de teologia, a primeira coisa que eu aprendi, meu professor, antes de começar a aula, e nem era a primeira matéria, ele me falou assim: meu filho, eu vou te explicar uma coisa. Não faça confusão com a teologia bíblica e a teologia mundana. Exato. Por quê? Nós vamos buscar no grego. Teologia. São duas palavras unidas. Theos, no grego. Por isso que nós vemos a mitologia grega. Sim. Vários Zeus, Artemis, vários outros deuses. E Theos tem um significado. Deus. O que é? Para eles, qualquer pessoa que fizesse algo sobrenatural era um Deus. Então ele botava Theos. E logia, ou logos, quer dizer o quê? A lógica das coisas. Estudo. Aí nós vamos inverter. Logia Theos. Que quer dizer estudo sobre Deus. Estudo sobre Deus. Então, essa é a teologia bíblica. Nós vamos conhecer o nosso Deus. E saber quem somos. Não para usarmos o púlpito para uma aula de teologia, num culto oficial, num culto evangelístico. Mas é para nós conhecermos o nosso Deus. Para saber qual é o Deus que a gente está servindo. É verdade. E a teologia popular hoje está trazendo muito, infelizmente, para, como a bispa disse, o achismo. O relativismo. Sim. A teologia da relatividade. Que cor é que é? Essa cor aqui é preto. Não, é na sua visão. Porque na visão do outro é escuro. Então não é preto. Então é o que se a pessoa quiser, é o que a pessoa quiser. E na realidade não é bem assim. Nós sabemos disso. E nós vemos, por exemplo,
hoje, quando se fala em ideologia de gênero. É isso que está se fazendo hoje. É um relativismo. Então tem uma diferença total, né? O que Deus ele quer que nós aprendamos na teologia bíblica, que é a busca de um Deus poderoso, verdadeiro, que é esse que nós servimos, e um Deus popular, de crença, né? Eu acredito que é assim, eu acho que é assim, eu acredito que Deus não vai me punir, né? Eu acredito que eu posso fazer. Logo em Gênesis, eu lembro, quando eu vi essa pergunta aqui, eu vou lembrando de Gênesis, que o Senhor já colocou ali uma barreira. Ele disse: todas as frutas do jardim podes comer, mas tem uma que tu não pode nem comer e nem tocar. Porque se você come ou se você toca, ou as duas coisas parecidas, você vai morrer. Então, eu acho que essa teologia popular é isso que está matando a igreja. Porque está trazendo o mundo para dentro da igreja. E, na verdade, igreja, ser chamados para fora, era a igreja que tinha que sair para fora para falar esse tel maravilhoso, não é não? E é interessante, porque, por exemplo, hoje está acontecendo ao contrário. Sim. A palavra igreja vem do grego ecclesias, chamados para fora. E como a bispa acabou de dizer, hoje é o mundo que está vindo para dentro da igreja. E o pior, é a própria igreja que está trazendo. Exatamente, a própria igreja está com a relatividade. E com esse teologia popular, tá tudo bem. A crença, né, de que tem um Deus entronizado aqui, que não é o nosso Deus da teologia bíblica. Não é. Com certeza, né? Não é. Como a bispa falou uma coisa interessante. Hoje nós ouvimos muito... eu sou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, Deus me usa, mas só que hoje em dia as pessoas estão relativando tanto que todo mundo chega, basta uma pessoa, Deus falou comigo, qualquer pessoa acredita. É verdade. Aí acontecem coisas horríveis, doutrinas, como o apóstolo Pedro diz, doutrinas de demônios. De anjos. E acabam acontecendo coisas horríveis dentro da igreja, trazendo enfermidades para dentro da igreja. É um perigo. E uma coisa que eu sempre, quando eu sou muito, não é sistemático, eu tenho tanto temor, claro, que quando Deus fala comigo, eu sinto a minha carne estremecer, como quem quer, os ossos querem sair do corpo. E é assim que Deus fala conosco, né? E quando eu vou falar, eu peço sempre a Deus, confirma. Porque eu sei da responsabilidade que é depois que sai daqui para fora. Com certeza. A gente está guiando um rebanho, né, pastor? E vai pesar sobre a nossa vida também. É verdade. Então, a teologia popular não serve. Não serve. Nota 0. Nota 0. Mas muito menos que 0 ainda. Então pronto. Se você está numa teologia dessa aí, do seu achismo popular, de alguém disse, alguém falou, Deus falou... E tem muita gente que fala assim, meu tempo acabou. Isso é mentira, né? Não existe tempo acabou, tempo. Isso é mentira do diabo. Vamos olhar a Bíblia. Quando o tempo de alguém acaba, quando foi que o tempo do apóstolo Paulo acabou? Quando ele morreu. Sim, é o tempo do fim. É o tempo do fim. Quando Jesus veio buscar. Enquanto temos vida nesta terra, o nosso tempo não acaba. Exatamente. Nós não podemos parar, calar. Pode acontecer sim. Sim. A bispa está aqui hoje e amanhã Deus mandar para outro lugar. Isso não quer dizer que o tempo dela acabou, porque ela deixou aqui uma obra. Exatamente. Os pastores deixaram aqui uma obra. Algo, né? Uma obra. Continuam trabalhando aqui, porém, a expansão. A expandir. Há uma diferença total, né? Total, uma diferença total. E eu coloquei assim, a quinta pergunta para o pastor. Os desigrejados, que agora ficou uma fama, né? O desigrejado. É um povo sem base bíblica? Completamente. Porque tem gente que diz assim, eu estou sem igreja, sou desigrejado. É um povo sem base bíblica. Sem base bíblica. Se nós formos buscar a base bíblica, é totalmente ao contrário disso. Não é? Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Apenas a parte A. Não deixai de congregar como é costume de muitos. Então isso já existia. Já existia. Isso já era normal no tempo de Paulo. Ali já acontecia. Então quer dizer, na realidade, aos Hebreus, é um livro tão interessante que quando eu falo aos Hebreus, a gente pensa logo, a forma de escrever parece que foi Paulo, na realidade não foi. Aí se a gente for pegar
tem muita aparência com Moisés, mas Moisés já não era vivo. Então, quer dizer, é um livro aos Hebreus que hoje é para nós, para a igreja. É o Velho Testamento. Aí é que está a falta de estudo, de ensino nas igrejas. Porque muita gente hoje pega, por exemplo, pastora, não se prega mais o Velho Testamento dentro da igreja. É o que eu mais prego. Mas o Velho Testamento serve. Porque se o Velho Testamento não servisse, aos Hebreus não estaria no Novo Testamento. Porque se você for ver a carta aos Hebreus, é repetindo todo o Velho Testamento. Exatamente. Os heróis da fé, Hebreus 11, né? Pois é. Então nós temos que entender que os desigrejados, eu vou explicar de uma maneira mais simples que todos, eu acredito que vão entender. Seria bom. Eu tenho esse braço aqui. Ele está funcionando perfeitamente. Se eu corto do meu corpo, todo o meu corpo vai ter vida, mas ele vai apodrecer, porque não está tendo irrigação, não está tendo circulação. Então não tem como esse braço dizer que faz parte desse corpo, porque deixou de fazer. Já não é mais, já não tem mais vida. E outra coisa muito interessante, como que eu vou dizer, por exemplo, para uma família, que eu faço parte da família, e o que é fazer parte da família? Um exemplo simples, sentar na mesa. Tem comunhão. Os judeus, eles têm isso muito importante. Toda a família tem que estar sentada na mesa, todos comendo junto, comunhão. Então, se eu não tenho comunhão com a igreja a qual eu digo que sou, que faço parte, que estou naquela igreja, mas eu não tenho comunhão, não vou aos cultos. Nem sei. Nem sei, não sabe nem os dias de culto. É verdade. Então, o que acontece? Eu faço parte daquela família, não dá para fazer. Faz. E Deus, por exemplo, nessa família, Deus é o Pai. E se Ele é o Pai, o que acontece hoje, infelizmente, para os desigrejados que querem dizer que são crentes, mas não estão indo na igreja, porque eu não preciso estar em meio de quatro paredes, é um engano. Sim. Porque, na realidade... Isso é um espírito de engano. É verdade. E essa palavra desigrejado, na realidade, se for preparar bem, é para poder substituir uma palavra que na altura era muito feio. Hoje, as pessoas acham muito feio falar que é o quê? Desviados. Desviados. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Né? Porque o desviado também conhece a palavra. Conhece. E o desigrejado também. Também. Né? Então você que está desigrejado, corra para a igreja. Volte correndo. Mas eu acho que ele perdeu a parte de Hebreus. Tem que voltar. Perdeu, ele não leu. Então é falta de ensino. Pode ter, de repente, quem sabe, ou rasgou sem querer, a Bíblia está muito antiga. Às vezes acontece. Mas sabe tem que congregar. Sabe o que pode acontecer? É aquela Bíblia amarelada que fica lá, acho que já nem consegue ver mais as letras. Mas isso então foi a falta de ensino. Falta de ensino. Foi a falta de busca, de se aprofundar na palavra de Deus, que fez essa onda de desigrejados com uma tese forte, né? Porque eles debatem assim, não, estou bem em casa. E, inclusive, eu quero aqui dizer que às vezes acontece muito, infelizmente, de pessoas que eu já ouvi dizer que se afastou da igreja ou está desigrejado porque viram problemas na igreja. Sim. Né? Ou porque o pastor às vezes o tratou mal, ou alguém na igreja o tratou mal, ouviu coisas erradas. Exato. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é um lugar cheio de problemas. Você sai de uma igreja, sai dali porque tem problemas, eu vou para aquela porque é mais organizada. Se aprofundar, vai encontrar os mesmos problemas ou pior. Com certeza. O importante disso tudo é para você saber que o quê? Os pastores que estão na frente são pessoas pecadoras como qualquer um de vocês. Não somos super-homens nem super-mulheres. Somos falhos, dotados de falhas, dotados de erros. Pecamos todos os dias com pensamentos, palavras e obras. Com certeza. A diferença é quando nós buscamos nos arrepender. Somos humanos. Somos humanos. E aí é que está a beleza de servir a Deus. Seres humanos que não merecem nada. E se a gente fosse perfeito, a gente ia ser Cristo. E Cristo que é o único perfeito, só Ele pode ter esse título. Só Ele. Então por isso que existe essa imperfeição sempre. Sempre vai acontecer. Então não procure razão para você se tornar um desigrejado ou para você se afastar do ministério. Ou se afastar da igreja onde você está. Não procure motivo. Porque quando Jesus voltar, a igreja for arrebatada, naquele dia, no grande juízo, Jesus não vai querer saber, não vai nem dar ouvido ao que você vai falar. Se eu saio da igreja por causa disso, daquilo. Jesus vai te dizer, você seguiu a mim ou o homem? É como se fosse um detetive, né? Ele, em vez de buscar Deus, está procurando
o irmão, alguma coisa, está sempre procurando, nada tá bom. Nada tá bom, nada tá bom. E quando nós vamos olhar, o problema está em nós mesmos. Porque se nós vemos o problema, o que nós temos que fazer? Buscar em oração. Verdade. Orar, Deus, tem algo que o meu pastor não está vendo, mostre a ele. Tem algo que o meu pastor está fazendo, meu Deus, mostra ao meu pastor. É verdade. Faça isso. E Deus vai agir. Com e não certeza. se preocupe que os problemas que o pastor estiver fazendo, ele será o primeiro cobrado. Com certeza. Existe um Deus, né? Existe um Deus que é o dono da igreja. Que é dono dos pastores, que comanda. É verdade. A apostasia começa pela falta de fé? Totalmente. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, por que iriam surgir muitos apóstatas da fé? O que é apostasia? É você deixar de acreditar em algo divino, algo notório, mas que na realidade acontece. Então quer dizer, se eu tenho, quando eu for me apostatar da fé, como a palavra de Deus diz, que nos últimos dias, por falta de amor, a fé de muitos faltaria. Muitos iriam faltar, iriam fracassar na fé, iriam se esfriar. Então quer dizer, a apostasia acontece justamente, começa com a falta de fé. A pessoa deixa de acreditar, e ao deixar de acreditar, eu vou me apostando da fé, eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando Deus de lado, eu já não acredito mais nele. Então existem pessoas aí do outro lado desse programa Sem Filtro que está nos assistindo e pode nos assistir, que esse vídeo vai para outros lugares, pode estar tentando se apostatar da fé, ou já apostatou da fé. E qual é o recado que o pastor diga para essa pessoa? O senhor pode dizer hoje para você que está aí, assim, com falta de fé, desanimado, não acreditando, depois dessa história que nós contamos, dessa pergunta que eu fiz do desigrejado, da qual isso não tem base bíblica. Quando a gente vai buscar a face de Deus, a gente vai ver Deus querendo comunhão com o seu povo, e é por isso que o Senhor deu, né, essa chave de vitória a Pedro. Pedro, está aqui a pedra que será fundada, a casa, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Foi uma instituição fundada por Deus, não por Pedro. Pedro não tem autoridade. Pedro é aquele que afundou nas águas, aquele que negou Jesus, né? Aquele que estava sempre fazendo perguntas erradas, e o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Pedro é esse, né? Mas Jesus dá a chave para ele com autoridade. E apostasia. Então pode ser que alguém, um coração, esteja aí querendo desistir, pastor. O recado que eu dou para você é o seguinte. Um exemplo muito, muito simples. Quando eu preciso resolver algum problema, ter uma solução para um problema. Vou citar um exemplo. Imagine que alguém entrou na minha casa, ou foi no meu carro, roubou. O que eu vou fazer? Eu vou procurar quem? A pessoa capacitada para resolver esses problemas. O policial, a polícia. Então você que está faltando na fé, ande com pessoas certas. A pessoa que vai te jogar, vai te empurrar para cima. Não, peraí, vem cá, eu vou orar por você. Não deixe a fé se esfriar. Quando você vê que a fé está perto de esfriar, a primeira coisa que você faz, fecha a porta do seu quarto. Vai falar com Deus. Glória a Deus. Peça orientação. Ore. Jejue, busque a palavra do Senhor e depois ande com as pessoas que não te jogam para não, isso mesmo, não vai dar certo, não. Ande com aquela pessoa que mesmo quando tudo está dando errado, vai dizer, não, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. E rapidamente, procure o seu pastor. Aconselhe-se com ele, peça conselho, porque às vezes acontece isso. As coisas acontecem por falta de conselho. Também. Por vergonha, eu não procuro meu pastor. Por orgulho, né? O orgulho. E por orgulho eu não vou procurar, porque o meu pastor vai puxar a orelha. Se o seu pastor te ama, ele vai te puxar a orelha, se você entende bem, ele vai puxar a orelha porque ele te ama. Exato. E se ele puxar a orelha, ouça com atenção. Ore junto com ele. E busca forças. E esse problema de apostasia e a falta de fé vai começar com aquelas pessoas que não confiam no seu pastor. Que aí ele vai procurando outros pastores, e os outros pastores não conhecem o problema, não conhecem o pecado, não sabem a raiz do problema e vai concordar sempre. É verdade. Então são pastores que estão concordando com coisa que ele não sabe.
Aí está um detalhe. A primeira coisa que você às vezes está apostatando da fé é porque às vezes você ouviu um sim quando era para ouvir um não. Verdade. Então aprenda. Um não de Deus hoje é um sim amanhã. Verdade. Isso é verdade. A falta de ensino cria desordem, pastor, dentro da igreja? Eu acho que se a igreja é uma igreja que não ensina, ela vai, de uma forma, deixar uma brecha para Satanás trazer uma desordem dentro da casa de Deus? Completamente. A falta de ensino é quando eu vou deixar, por exemplo, uma pessoa pensa nisso, hoje um obreiro prega isso, outro prega aquilo, vai entrando o achismo dentro da igreja, cria desordem. Na cabeça do irmão, vai entrar, não, então eu posso fazer isso, não é pecado. Ah, não, mas aquilo que eu podia fazer, vai dizer, não, mas isso eu não posso fazer porque é pecado. Aí cria desordem, e ao criar desordem, ao mesmo tempo, vai criar um coração orgulhoso, onde vai vir insubmissão, vai vir confusão, vai vir desordem dentro do ministério. Com certeza. E pode ter certeza, essa igreja será uma igreja, essa igreja que acontece Igreja de Coríntios. a igreja de Coríntios se torna uma igreja fracassada. E era uma igreja cheia do Espírito Santo. Exatamente. E vê que quando Paulo ele volta ao Coríntios, primeiro ele manda uma carta dizendo, peraí, eu fiquei sabendo. A primeira vez que ele falou, ele deixou a igreja bem organizada. E quando ele, de repente, chega aos ouvidos dele, eu fiquei sabendo que um jovem dormiu com a esposa do pai e coisas mais. E vocês a Santa aceitaram, Ceia, a Santa Ceia, que virou uma confusão, uma desordem total. Verdade, é verdade. E graças a Deus que a igreja de Coríntios, como respeitava o seu líder, o apóstolo Paulo, pôs a mão na consciência. Pôs a mão na consciência e disse, agora nós vamos voltar atrás. Então, há tempo de um líder começar a se aprofundar na presença do Senhor, na busca do Senhor e implantar o ensino na igreja para evitar essa desordem. É muito importante. E uma coisa que eu acho muito interessante, e eu tenho isso por experiência própria, que aos cultos de ensino tem que ser sempre o pastor da igreja. Até que o seu mestre entre com o seu mesmo pensamento, o mestre que tem o mesmo pensamento. Sim. O culto de ensino é importante ser, como por exemplo, o pastor e a pastora, dá o ensinamento. Por quê? A igreja ela tem que ter a cara dos seus pastores. Com certeza, com certeza. Os estudos bíblicos combatem a heresia e os falsos mestres? Combate. Eu consigo combater se eu estudar. Eu consigo detectar o que é uma heresia em certo lugar. Ou até quando é um falso mestre, alguém que queira me ensinar uma coisa errada, uma coisa que está fora da Bíblia, que é aquela teologia popular que a gente falou. Consegue? Consegue. Por exemplo, quando eu vou estudar a palavra de Deus para eu poder ministrar o ensino ou a pregação, eu vou ter que entrar na exegese. O que é a exegese? É a arte de analisar. Eu vou analisar o que está escrito para que eu possa interpretar. Os bereanos. Eu vou analisar isso mesmo? Aí depois vem a hermenêutica, que é a arte de interpretar. Exato. Aí vem coisas que o próprio Deus dá. Eu vou buscar a arte de analisar, ver se é isso mesmo. E depois eu quero pregar, eu quero ser um mestre. Hermenêutica, a arte de interpretar. Isso. Aí vem a homilética, a arte de falar, pregar. Isso é interessante, que se nós buscarmos, nós vamos trazer um ensinamento equilibrado para a igreja, porque hoje em dia, infelizmente, o que está acontecendo no mundo espiritual e dentro da igreja, que é de uma forma errada, por exemplo, a igreja ela está sendo uma igreja, falo de forma geral, sim. Sei que há igrejas que não, mas outras igrejas sim, porque eu já vi isso, uma igreja fanática. O que é a igreja fanática? Isso. Uma igreja com poder demais, mas sem estudo. Não tem estudo. Exatamente. Então, a igreja que o crente lá quer ver o pregador que gritando uma pregação inteira. Isso que mas ele sai sem entender a palavra, sem saber o que foi falado. Chegar no final do culto, o que a bispa pregou? Não sei. Não vou entender o que foi. Então, agora, nós temos que ter o equilíbrio. Tem que ser crentes bereanos. Tem. Estudar. Aí depois nós temos que saber, a palavra de Deus ela tem que ser como uma doutrina, tem que ser uma doutrina equilibrada. Exato. A igreja ela tem que ser equilibrada, ela tem que ter unção
e estudo. Unção e conhecimento tem que andar em equilíbrio. Assim como foi Jesus. Assim como Cristo nos ensinou, né? A falta de disciplina espiritual, porque a gente tem uma disciplina espiritual, né? A gente segue a nossa receita, a gente segue a nossa bússola, a gente segue a nossa porta, a gente segue o nosso caminho, a gente segue o nosso coração, a gente segue o nosso Espírito Santo, a gente segue o Criador, o nosso Deus, né? A gente tem disciplina espiritual. Quando a pessoa não tem essa disciplina espiritual diante do Senhor, como se comportar corretamente, gera imoralidade, gera insubmissão, gera insubmissão com a liderança e confusão no meio do arraial de Deus. Fogo estranho, que eu digo, né? Gera. A doutrina, o que é doutrina? A doutrina, às vezes muita gente pensa, por exemplo, que a doutrina já se relaciona à igreja. Não. A doutrina é um conjunto de regras imposta por um grupo de pessoas de determinada área para certos fins. A polícia tem a sua doutrina, a política tem a sua doutrina, as empresas têm suas doutrinas, e dentro da igreja também tem que ter doutrina. Claro. Tudo tem que ter regra, porque tudo que não tem regra gera imoralidade, confusão, desordem. Todo mundo pensa que pode fazer o que insubmissão. Insubmissão. Que é o que a gente vê muito, né? Muito. Aí aqui, como eu falei agora há pouco, vai-se no equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. As nossas Assembleias de Deus antigas, por exemplo, as doutrinas eram boas e hoje se tornaria mas não quero dizer que é má. Por exemplo, houve uma altura que a mulher não podia nem cortar o cabelo. Exato. Não podia usar um batom, não podia usar uma calça comprida. Aí vão muito naquela, quando vai se corte de cabelo, vai. Não, porque o apóstolo Paulo disse que não se pode cortar o cabelo. Mas vamos lá, Coríntios. Paulo vai dizer o quê? Imagine você numa época, vamos trazer para o mundo hoje. A sensualidade da mulher brasileira está nas nádegas. Na americana está nos seios. Exato. Naquela altura, para os gregos, os coríntios, a sensualidade da mulher estava no pescoço, na nuca. Então elas entravam dentro da igreja, talvez por calor, botavam o cabelo para cima, e o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: peraí, ele está olhando para a igreja, está pregando uma palavra cheia de Deus, e de repente olha para os homens estão assim. Atenta a outra coisa. Atenta a outra coisa. Então, aí ele vai... Desviou o foco. Desviou o foco. Então, não, peraí. Entendi. Ele vai dizer para as mulheres, que Jesus disse o quê? Que os vossos cabelos é um véu. O que serve o véu? Para tapar a sensualidade. Mas ele vai dizer de outra forma que aí vai contrariar o não poder cortar o cabelo. Se você não quer pôr o véu, faça uma coisa. Raspe a cabeça. Daria a mesma coisa. Então, quer dizer, existem doutrinas que são pesadas. Infelizmente, nos dias atuais, muita gente se afastaram por causa dessas doutrinas que se tornaram um jugo. É verdade. Mas eu conheço, por isso que é sem filtro, né? Mas eu conheço muitas pessoas que, eu conversando com elas, claro, eu vejo a necessidade também de uma doutrina forte para deixar elas naquele determinado ponto espiritual. Porque se não for assim um cajado mais bem forte, assim como o de Moisés, né, eles se desviam. Eu já conversei com várias pessoas assim, de um nível bem profundo e de diversos lugares diferentes, e eles disseram que gostam daquele lugar assim que é bem, né, bem assim, digamos assim, rígido. É verdade. Mas enfim, falta de disciplina espiritual. Discernimento. Porque às vezes eu até penso assim. Que eu uso esmalte. E na minha geração, antigamente não podia nem sonho. Nem sonho. Na minha época, quando criança, muitos alunos eram exemplares em todas as matérias. Mas educação física, porque tinha que ir de calção ou jogar futebol, tinham problemas na aula de educação física. Isso. Então quer dizer, quando tudo é bem equilibrado, tudo bem. Mas se o pastor, de repente, naquele ministério, não pode certas coisas que no nosso ponto de vista puder, não quer dizer que Deus não esteja lá. Talvez ele teve essa visão por algum motivo, por alguma coisa. Mas se você não, você vai estar pecando desde quando? Quando você vê que a doutrina da igreja é assim e você vai fazer por rebeldia.
É verdade. O pecado da rebelião é visto como feitiçaria. O pecado da feitiçaria. É um feiticeiro, né? Se você não concorda, chama o seu pastor. Pastor, olha, eu não concordo com assim, 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 assim. Porque não quer dizer que você não tenha Deus. Exato. Não quer dizer que Deus não está com você. Você pode discordar. Pode discordar. E não quer dizer que o seu pastor não tenha a visão de Deus. Exatamente. Muito pelo contrário, ele tem. Mas ele sabe por que ele exatamente. Né? Está agindo daquela tá forma. agindo né? daquela forma. Então, a disciplina espiritual ela é importante. E a falta dela vai trazer toda uma falta de estrutura do ambiente de Deus. Não vai ser né? Não vai, é isso que eu ia dizer, né? Não vai desestruturar todinha a glória de Deus. É verdade. Porque em vez de entrar na igreja para adorar a Deus, aquela pessoa que não busca o Senhor na sinceridade, no íntimo, por exemplo, alguém que vem para a igreja para louvar, ela é diferente de alguém que vem para adorar em espírito e em verdade. Então, aquela pessoa que jejuou e orou para dar a palavra de Deus, ela, né, se preparou com uma disciplina, com uma ordem espiritual. Então tem uma diferença. A falta de disciplina vai fazer a igreja cair. Ela pode inchar. Mas também vai ser uma igreja fracassada. E vai ser cheia de confusão. Cheia. E cheia de gente rebelde. Muitos. Meu Deus, tá vendo? Então se você tem essa falta de disciplina espiritual, e o que gera disciplina espiritual? Primeiro, o temor de Deus. Uma pessoa que tem o temor de Deus, ela vai buscar a profundeza do Senhor. Ela vai procurar se aproximar do Espírito Santo em jejum, em oração, pedir do Senhor o que aquela palavra vai dar, porque tem muita gente interpretando a Bíblia errado. Muito. Né? É falta de disciplina espiritual, né? Que ela é totalmente fora do contexto. Como aqui é sem filtro, eu vou te contar a verdade. A cabeça dele está lá no espaço. Tá. Voou. Só está o corpo. Não é isso? Verdade. E precisamos ter muito cuidado, por exemplo, porque nem todo, vamos dizer, mau mestre, aquele que instrui de forma errada, não quer dizer que ele não tenha conhecimento. Sim. Às vezes, ele tem um propósito errado por trás disso. Mas a primeira coisa que falta nele, o temor a Deus. Porque quando a pessoa tem temor a Deus, ele vai cuidar da igreja como se estivesse cuidando dele, porque ele é o primeiro a ser cuidado. Com certeza. Então ele vai estar cuidando da igreja como se estivesse cuidando da própria família, porque ele sabe que aquilo não pertence a ele. A igreja não é dele. Vai prestar conta. Vai fazer, por exemplo, como Davi. Davi era rei em Israel, porém, ele sabia que o rei verdadeiro não era ele. Ele cuidava do povo, ele via ele como uma ferramenta, um instrumento. Vamos dizer, ele via ele como um dispenseiro. Né? Ele estava ali, verdade. Deus trazia o alimento, Deus trazia o cuidado do povo e ele distribuía aquilo que Deus mandava. E é linda a história de Davi. E ele todo o tempo foi assim um adorador a Deus. A igreja sem estudo bíblico, ela é uma igreja mundana? Por exemplo, é uma igreja que não está nem aí, vamos fazer o culto aqui agora, pode vir qualquer pessoa aqui, pode fazer qualquer coisa. Ela deixa de ser igreja verdadeira e se torna uma igreja mundana quando ela não tem esse estudo bíblico, base de nada, e qualquer coisa para eles está bom? Se torna uma igreja completamente mundana. O mundo está dentro dela. O mundo está dentro dela. E nós vemos o exemplo básico hoje. Igrejas, quando chega um cantor famoso, cede o púlpito para cantar. A pessoa está cantando ali hoje e amanhã está cantando no mundo. E hoje nós vemos muito, infelizmente, pessoas que querem adorar a Deus, mas estão adorando a Deus, estão adorando a Baal. Então, na igreja, eu toco hoje aqui e amanhã eu toco lá no mundo. Mas isso é o meu ganha-pão. Ganha-pão? Aonde está? Então, quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Verdade. E nunca vi, por exemplo, a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que ele não deixa faltar nada, nem para os passarinhos que não trabalham. Né? Então, quer dizer, se eu faço a obra de Deus com integridade, eu tenho que saber, o altar é um lugar santo. A igreja, onde eu congrego. Pastor, eu estou vindo na igreja, mas eu ainda não senti no coração de aceitar Jesus. Eles falam frequentar. Sim. Né? Mas eu posso continuar vindo? Pode. Pastor, mas eu canto. Peraí. Ainda não é o momento. Exatamente. Porque quando a pessoa se converter, eu conheci, por exemplo, acho que a bispa deve conhecer, a cantora Lucinha Sintra.
Não. Ela foi uma das maiores cantoras de axé, anos atrás, numa banda muito famosa no Brasil. Houve uma altura que nós recebemos ela aqui, e quando ela veio, ela contando o testemunho dela, é maravilhoso. Ela rasgou o contrato dela, quando ela aceitou Jesus, deixou de cantar para o mundo, tendo que ia ter que pagar muito dinheiro. Ela falou assim, pastor, não tinha condições. Mas o que aconteceu? Ela entregou nas mãos de Deus. Com certeza. E Deus agiu, Deus trabalhou. De tal que Deus moveu as águas que ela não precisou pagar nada. Hoje, acho que ela habita e mora em Portugal, é cantora, é pastora, e Deus usa poderosamente. E usa poderosamente e largou tudo. Largou tudo. Então, quer dizer... Ela não ficou uma membro mundana. Não ficou. Então, a igreja ela não pode deixar o mundo entrar dentro da igreja. Com certeza. Por mais que a pessoa faça coisas bonitas lá fora, faça coisas lindas. Os talentos que tinha. São talentos que podem ser usados no ministério? Pode. Mas primeiro tem que ser consagrado. Com certeza. Tem que ser preparado, né? Paulo foi preparado, né? Paulo foi totalmente preparado. Totalmente. Ficou muitos anos. 14 anos. Foi preparado. 14 anos. Antes de começar, né? A sua missão missionária. É verdade, o apóstolo Paulo. Qual o perigo de deixar de congregar? Quem abandona a igreja abandona a Cristo, porque as pessoas não têm noção, né? De perigo de deixar de congregar, como a gente já falou sobre Hebreus, mas tem pessoas que acham que quando abandona a igreja não está abandonando Cristo. Mas se nós somos corpo de Cristo, né, e Cristo é o cabeça, quando eu abandono esse corpo, que eu faço parte dessa membresia desse corpo, eu abandono Jesus? Completamente. O filho chega para o pai, fala assim, pai, eu quero toda a minha parte da herança. Porque eu quero viver a minha vida. Quero viver a minha vida. Verdade. Quero ir para fora. Quero ter a minha vida. Ele foi. Gastou tudo, até que perdeu tudo. E ao perder tudo, ele vai lembrar. Mas ele estava lá comendo comida de porcos, né? Servindo de escravo, e pior do que escravo. E ele vai dizer assim, na casa do meu pai não me faltava nada. Os servos do meu pai comem melhor do que eu. O que ele vai pensar? Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão e vou pedir a ele para eu ser servo dele. Porque sabe o quê? Que eles eram bem fora da comunhão. Porque quando nós vamos olhar hoje, juridicamente, se eu chego diante de um tribunal, renego meu pai, a justiça vai dizer que não está renegado. Você não tem direito a herança nenhuma, não tem direito a nada. Com certeza. Né? Então, quer dizer, às vezes até o nome, se o pai disser, não é meu filho, hoje, claro que tem várias formas, exato. Mas existem certas coisas que se o filho fizer perante o pai, que o tribunal vai fazer o quê? Por ele ter feito tanto mal ao pai, automaticamente o tribunal diz, ele não tem direito à herança. Exato. É cortado. No mundo espiritual é assim. Foi como esse filho pródigo. Quando ele volta, por que ele é recebido no seio da família de novo, no meio da família, visto como filho? Qual é o exemplo que nós temos? A misericórdia de Deus. A graça de Deus. O pai quis o receber. Ele reconheceu o erro, se arrependeu do erro, dizendo, eu saí de casa, fui eu quem saí. Não foi o Senhor que me expulsou, fui eu quem saí. Sim. Porque Deus não nos deixa. Deus nunca abandona ninguém. Então, quer dizer, os desigrejados, quando ele sai, quando ele deixa a igreja, é aquilo que eu falei, a palavra desigrejado hoje é para substituir uma palavra que se tornou feia nos dias atuais. Desviados. Os desviados. Os desviados. O que é desviado? Eu estou indo para esse caminho. Eu estou ali. E conhece a palavra. E conhece a palavra. Então é muito, muito simples. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para voltar para a casa do Pai, eu tenho que fazer tudo isso. Conversão. E o que é conversão? Quem conduz sabe. Eu estou ali, tem a rotunda lá na frente. Eu preciso ir para lá. Eu vou converter. E começar do zero de novo. Vou ter que dar a volta. Tem que dar a volta. E começar por onde eu tinha que ter entrado. Aonde era para ter entrado. Quando eu vim o GPS faz isso com a gente. Faz isso. Hoje mesmo fez isso comigo. Era para ter entrado numa entrada, eu fui na outra. O senhor foi se convertendo. Eu tive que me converter. Falei assim, olha, eu ainda falei com o meu filho assim, ou eu tenho que converter, ou é o carro que tem que se converter. Mas foi, então isso é conversão.
E na realidade, para o desigrejados hoje, é isso que se torna difícil. É o orgulho, Sim. a vergonha de voltar de novo. Verdade. O que o meu irmão vai fazer? Deixa eu dizer uma coisa simples. Não se preocupe com o que o seu irmão vai falar. Não se preocupe com o que a pessoa do lado vai dizer. Pecou, fez isso e hoje está aqui de novo. Não se preocupe com isso. Porque o mesmo Jesus que você um dia deixou, Com certeza. ele continua de braços abertos. Glória a Deus. Então, quem está sem congregar, corra para congregar. Corra para congregar. Que você abandonou Cristo, não tem jeito. Abandonou. Tem esse negócio que Abandonou. conhece, Abandonou que é o completamente. sistema, que é esse botando defeito em tudo, não. Não. Abandonou Cristo mesmo. E uma coisa que os desigrejados falam muito. Eu adoro a Deus em casa mesmo. Sim, A senhora tem os seus filhos. Tem o seu Sim. esposo. Imagine que a senhora... Não vou nem dizer por viagem. Seu esposo, vou sair de casa, hoje eu vou jantar lá, mas eu vou jantar no mesmo horário que a minha esposa está jantando, e assim continuamos comunhão. Ele fora de casa, ou seus filhos fora de casa, estão tendo comunhão? Não. Comunhão é junto. E primeiro porque eu preciso do cartão do pastor para pagar a conta. E essa é comunhão de verdade. Então não vai, isso Então não vai tem dar como. certo lá em casa, é verdade. Pastor, o esfriamento espiritual é pecado? Porque às vezes as pessoas acham que não é. O senhor pode me tirar essa dúvida? Talvez alguém aí no Sem Filtro está vendo esse programa e não sabe que é pecado. É pecado ficar frio, ficar morno, fica quente, fica morno, fica frio, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô lá. Isso é um pecado? Final, eu quero o quê? É muito simples. Jesus, para 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer o seguinte, para uma delas ele vai dizer: eis que tu não estás nem quente e nem frio. Como estás morno, vou vomitar-te da sua boca. É muito simples. Você pega um prato de comida, você chega em casa, vontade de jantar ou de almoçar, a comida já está feita, você bota no micro-ondas. E não põe na temperatura ideal. Ou também no tempo ideal. Você pega o prato, tem que pegar o pano e botar. Isso às vezes acontece comigo. Quando eu chego ali, a comida está morna, o que eu faço? Eu não presto. Se a comida está fria, é simples. Eu pego, coloco dentro do micro-ondas, na temperatura certa, ou mesmo no fogão, e esquento e deixo ela ficar bem quente. Aí eu consigo comer. Então quer dizer, o esfriamento espiritual é pecado? Eu vou, no meu ponto de vista, sim. Por quê? Porque se eu estou frio, eu tenho que buscar me esquentar, me aquecer. Porque eu não posso estar nem quente, nem frio, eu não posso estar nem morno e nem frio. Eu preciso estar quente. Aquecido com o fogo do Espírito Santo. Com o fogo do Espírito Santo. E se eu estou frio, se eu estou no esfriamento, antes de esfriar, vem primeiro, está quente, a comida está bem quente. E aí eu dou legalidade para a carne também, né? O esfriamento vem como? Por que eu vejo como pecado? Porque o frio é a pessoa que acabou de conhecer Jesus. É verdade. Esse ponto não é pecado. Ele ainda não conhece os mistérios de Jesus. Aí o esfriamento é ao contrário. Eu estou quente, estou pegando fogo. E de repente eu estou chegando ao ponto de morno, antes de estar frio. E aí chega o pecado, né? Aí chega o consumir, pecado. Aí é o pecado consumir consumido. É aquilo que, como nós falamos no início, é aquilo que nós falamos no início, para mim é assim, é o achismo, é assim, isso não foi Deus, aquilo não foi Deus, e acontece de uma forma muito interessante, muito perigosa dentro das igrejas hoje. E por onde começa às vezes o esfriamento espiritual? É quando Deus está falando com alguém, está usando alguém, e a pessoa, por não acreditar, acaba esfriando porque não aconteceu. É verdade. Ou de certa forma, Deus está usando e a pessoa não acreditou. Por quê? Aonde vem o pecado? Eu estou fazendo ao contrário do que aquilo que a Bíblia manda fazer. Com certeza. Julgar, ao invés de julgar a profecia, eu estou julgando o profeta. Isso acontece muito, é verdade. Não devemos deixar de ir. Para não esfriar, nós devemos primeiro continuar constante oração, jejum, estudo da palavra de Deus. Na casa do Senhor, Deus está usando o profeta para falar. Não julgue ele, julgue a profecia. Senhor, é o Senhor que está falando. Não é pecado você julgar a profecia. O Espírito Santo vai falar. Ele mesmo nos instrui a isso. E a própria palavra de Deus nos instrui a isso. É o coração endurecido também, né? Porque se Deus está se movimentando para falar,
Então, quando a pessoa já está fria mesmo, né? Para finalizar esse Sem Filtro, eu tenho a última pergunta para o pastor. E é interessante, os evangélicos não praticantes, porque existe isso, né? Existem as pessoas que querem continuar com o título, mas não praticam, né? Ou os santos espiritualmente preguiçosos, falta comunhão com Deus, porque às vezes as pessoas são santas, eles dizem eu tenho Deus, mas eles são preguiçosos na busca no Senhor, aí fico ligando, né? Porque eu tenho meu telefone não para, né? Meu telefone fica todo tempo aí, eu quero oração, aquele crente que está todo tempo querendo oração, e quando nem é grave, quando não é grave, não são os preguiçosos, os santos que não aparecem na igreja, mas gostam de um telefonema, né? Santo, e tem que ser logo, tem que ser atendido imediatamente. Então eu coloquei aqui os evangélicos não praticantes e os santos espiritualmente preguiçosos, né? Porque eles são santos, são crentes, se denominam crente, tem todo aquele perfil de crente, mas eles têm comunhão com Deus? Não. Longe do corpo não tem como ter comunhão. Também acho. Bíblico, né? É bíblico. E o evangélico, eu acho é mais fácil dizer o evangélico não praticante já é um desviado. Já é desviado, claro. Já é desviado. Por quê? Mas eles não aceitam, pastor. Não aceitam por O problema é que alguém está me assistindo aí e você é desigrejado, você é esse crente aqui não praticante, ou até esse santo que liga toda hora e não tem a força de vir mesmo, não tem o orgulho de vir, que força ele tem, porque ele vai trabalhar, como é que ele não chega na casa de Deus, né? Então, meu Deus do céu. E agora? Chegou num tema aqui muito importante. Não é isso? Até entramos em outro tema. Vamos lá. E aí? Existem muitos, bispo, que, pastor, isso imagina que já era 2, 3 meses que não aparece. Pastor, eu não vou porque apareceu um trabalho de última hora. Sim. Isso aí acontece sempre. Acontece sempre. Trabalho é trabalho, tudo bem. Aí eu costumo separar as coisas. Existem pessoas que são policiais, que trabalham por escala. Claro. Médicos, enfermeiros, pilotos de avião, ou vários trabalhos. Alguns comerciantes, que trabalham por escala. Hospital. Isso segurança, tem um grupo. Existe um grupo forte. Esse grupo eu ponho à parte. Mas existe aquele que já tem o trabalho fixo, que Deus já o abençoou. Que trabalha no horário comercial, né? Mas procura sempre o trabalho no horário do culto. Já tem alguma coisa por trás. Para mim já tem alguma coisa por trás. Falta de comunhão. Então quer dizer, começa a se tornar fraco, porque está deixando de ir aos cultos. Sim. Eu acho interessante, há pouco tempo, conversando com um amigo, ele veio me falar sobre isso. Ele falou assim, pastor, ele é de outro ministério. Ele falou assim, pastor, eu estou com vergonha de sentar com o meu pastor e conversar com ele. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque, meu pastor, já tem muito tempo que eu não vou aos cultos. Eu me sinto da igreja, mas eu não vou aos cultos. E eu perguntei, mas por que você não vai aos cultos? Ele falou assim, pastor, eu trabalho por escala. E quando um colega meu entra de férias, automaticamente é ele que me substitui. Quando eu estou de férias, ou é ele, ou eu sou eu que substitui. Assim, e eu trabalho por escala. Eu falei assim, meu filho, conversa com seu pastor. Não deixa de ir. Mas pastor, eu já nunca liguei para ele desse tempo todo. Eu falei assim, meu filho, você está fazendo a coisa errada. Liga para o seu pastor. Você está falando comigo que não sou o seu pastor, sou o seu amigo. Conversa com o seu pastor. Verdade. Porque existem pessoas, bispo, que ou procuram trabalho naquele dia, ou então criam várias situações. É um vizinho que não vem, é um vizinho que aparece de última hora, e eu não pude ir na igreja porque... Eu conheci um irmão que fez o seguinte, lá na igreja. Estava no horário do culto, dele ir para a igreja. Ele chegou na igreja com um visitante e falou assim, pastor, sabe o que eu fiz? O quê? Era um horário de ir para o culto. Ele apareceu, não disse que não. Só que eu falei com ele assim, olha, ou você vai para casa ou você vê onde eu vou. Onde é que você vai? Eu vou para o culto. Mas se você quiser, nós jantamos juntos. Depois do culto, mas horário de culto para mim é sagrado. Com certeza. Culto é culto a Deus, então, né? Então quer dizer, nós hoje em dia
o evangélico não praticante, e é aquele evangélico, como o bispo disse, está sempre ligando para mostrar. Sim. Que tá, eu estou aqui, exatamente. Viu? Eu não estou desligado. Eu continuo sendo, mas não é. Verdade. Porque vai ver, a fé está fraco. Está fraco, é. Enfraqueceu. Se eu deixar de alimentar o meu corpo, eu vou enfraquecer. Quando Sim. eu estou doente, às vezes não tenho fome, mas se eu não me alimentar, sim, eu também não vou me recuperar. Porque o alimento serve para isso. O que é a palavra de Deus? É alimento. Glória a Deus, é verdade. E infelizmente nos dias atuais o que acontece isso muito isso, bispa, são pessoas que já são velhos na fé, sim, conhecedores, mas que querem continuar comendo a papinha do bebê. Sim, atenção também, né? Ensaio por pouquinhas coisas e deixam de congregar por outro, coisas mínimas, bobas. É verdade. Bobas. Nós temos que prestar atenção. Porque o meu vizinho, ou aquilo, ou eu cometi algo. Também. Olha, quando nós erramos, o remédio não está em se afastar, está em se arrepender. E voltar, né? E voltar. Arrepende, deixa, para que alcance a misericórdia, né? A misericórdia. Nós estamos vivendo no período da graça, nós estamos vivendo no período da lei, onde passou um pontinho, morte, não. A graça. Até mesmo porque se o seu irmão te julga, ele já está em pecado. Verdade. Porque não cabe a mim, nem eu como pastor posso julgar uma ovelha. Sim. Quanto mais o irmão que está do lado. Primeiro, quem julga é Deus. E hoje ele não é o juiz, hoje ele é o advogado. É verdade. O juiz ele será naquele grande dia, ele é o advogado. Verdade. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no Sem Filtro. Foi muito bom conversar com o pastor. E para você também que está aí de casa, aqui virou um talk show, né? Porque na verdade a igreja já está aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor. Virou um talk show, era um programa. Agora virou um talk show. Tem gente aqui, tem a plateia aqui. Eu queria encerrar esse Sem Filtro com o pastor orando, se o pastor permite, por aquelas pessoas que estão sem igreja. Que aqueles que decidiram, porque é uma decisão, né? Então, se você quiser voltar hoje à casa do Senhor, aonde tiver mundialmente, está aberta. Tem um pastor ali, um soldado, tem um general ali esperando o filho pródigo, pastor. Tem? Tem que ter, né? Tem igrejas aí abertas. E eu te dou um conselho. Você que está voltando para Jesus hoje, ou está aceitando Jesus, onde quer que você esteja, não fique por aqui. Porque existem muitas pessoas que aceitam Jesus. Já vi pessoas que aceitaram Jesus através de lives e depois nunca procuraram com certeza, igreja. É verdade. Então, é um desengrejado. Acaba se tornando desengrejado. Sim. Então faça o seguinte. Você que está voltando para Jesus hoje, ou está aceitando a Jesus como seu Salvador, mais rápido possível, procura uma igreja mais próxima da sua casa. E corre. Procure um pastor e converse com ele. Fala, pastor, olha, eu me converti numa live com a bispa Cleia. Com o pastor. E eu me entreguei para Jesus. Agora eu quero fazer parte desse corpo. Glória tá bom? Amém. Mas olha, faça isso rápido. Amém. Então vamos orar. Vamos orar então? Eu convido você que está aí do outro lado para orar também. Eu convido a igreja que já está aqui esperando a gente para o culto, que vai ser uma bênção. Né? Nós vamos orar por você, né, que vai assistir esse vídeo, que esse vídeo vai ser lançado para outros lugares do planeta Terra ali, né? Os amigos vão compartilhar e tudo. Volta para a igreja. E eu dou a palavra para o pastor fazer essa oração de encerramento desse programa Sem Filtro e deixa o Espírito Santo de Deus abrir o teu coração, deixa o Senhor falar contigo. Amém? Shalom Adonai. Deus abençoe você. Soberano Deus, bendito e amado Pai. Senhor, neste momento, ó Pai, em primeiro lugar, quero agradecer-te por esta rica e preciosa oportunidade de estar aqui. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada uma das pessoas que estão nesta live, assistindo esta live, acompanhando esta live. Ó Deus, também a igreja que aqui está, juntamente com esse ministério, com a bispa Cleia, juntamente com seu esposo, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando e dando crescimento a esse ministério, Deus. Deus,
Há pessoas que estão do outro lado, Senhor, quem sabe, à espera de uma resposta. Eu te peço que nesta noite o Senhor traga a resposta a esta pessoa. Ó Deus, há pessoas que estão precisando, ó Pai, de uma cura. Que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga, Senhor, libertação, que o Senhor venha operar prodígios e milagres na vida das pessoas que estão assistindo. Pai querido e Deus poderoso, aqueles, ó Pai, que estão se entregando a Ti nesta noite, estão, Senhor, arrependendo dos pecados, estão voltando para o Teu rebanho. Ó Deus, aqueles que estão aceitando a Ti, Jesus, como único e suficiente Salvador das suas vidas. Pai, eu te peço nesta noite que o Senhor os aceite, que o Senhor reescreva, ó Pai, escreva os nomes deles no livro da vida, ó Deus, e que o Senhor venha trazer para a casa destas pessoas salvação, e que através dessas vidas, ó Pai, a salvação alcance outras vidas para a glória do Teu santo nome. Esta é minha oração nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.